São Paulo ganhando do Náutico por 2-1 e sinceramente eu não sei se analisar o tático ou o resultado. Mas vamos lá, né? Vou analisar o resultado. Esse é o vídeo parte 1. Antes já curte e segue. São Paulo começou bem, muito por conta do Náutico ser mais fraco, né? Isso aí é fato. Porque o São Paulo teve a oportunidade logo no começo com o Luciano, com o André Silva. Tentou fazer com todo mundo e não fez. E quem acabou fazendo foi o Náutico. E com a jogada rápida de ataque, o jogador do Náutico fez um golaço. Esse daí foi golaço, hein? Mas também não demorou nem 4 minutos pro São Paulo empatar. Lucas Ferreira, quem foi que tá jogando muito bem, lançou pro Luciano, que tirou da marcação e bateu de esquerda, fazendo 1-1 pro São Paulo, empatando a partida. Luciano, que agora tem 90 gols pelo São Paulo, né? 91. Depois disso, São Paulo tentou diversas vezes ainda virar no primeiro tempo, porém não saiu, né? E voltou no mesmo ritmo, porque 40 segundos do segundo tempo, o Marcos Antônio lançou pro Luciano na área, que fez 2-1 pro São Paulo, virando a partida. Daí pra frente foi o São Paulo com domínio total da partida, tentou ampliar com o Matheus Alves, que nesse jogo foi prejudicado pelo Zubeldia, que colocou ele na ponta, né? Tentou ampliar com o Lucas Ferreira, um dos melhores jogadores de hoje. Tentou jogadas que não deu certo com o André Silva pro Luciano, porém o Zubeldia tirou o nosso único ponta do jogo de velocidade. Aí o time foi só pro cruzamento. Rodriguinho, que entrou, tentou fazer ainda a jogada de lado, e aí teve mais cruzamento. O Rian Francisco, que entrou, tentou uma vez, tentou 2 vezes, nada de gol, aí foi mais cruzamento e acabou o jogo 2-1. Pode-se dizer que um resultado bom e pode-se dizer que foi um resultado ruim. E aí o Alan Franco saiu mancando ainda, só problema, tomara que não seja nada. E aí as observações de hoje: Luciano não jogou mal, afinal fez 2 gols, né? Porém, para ele jogar, o André Silva e o Matheus Alves tiveram a posição sacrificada. Não foi por acaso que os dois hoje foram muito mal. Posso dizer também que o São Paulo ganhou porque o Náutico não é bom, essa é a verdade. Simplesmente deixaram o Marcos Antônio livre todo momento, um dos melhores jogadores do jogo, coisa que qualquer outro time não vai deixar. Então, se o Zubeldia escalar esse mesmo time na Série A, certeza que ele não vai ganhar. Hoje o Rodriguinho entrou, jogou um pouco ali pelo meio, já deu pra ver o que eu falo, que ele é o meio campo, pra substituir o Matheus Alves, porque ele é bom, mas ele é bom na posição que ele joga, que é o meio. O Zubeldia colocou o Rian Francisco hoje, eu não sei pra quê, porque atacante junto com o Luciano não dá certo. Era pra ter colocado o Luca, que ia até entrar hoje, né? Mas foi bem no momento que o Alan Franco sentiu, e aí o Lucas ficou de novo sem entrar. São Paulo ganhou, podia ter feito mais. Posso dizer que a culpa de não ter feito mais gol foi 50% da escalação e 50% por erro de finalizações. Essa é a análise do resultado. Análise tática. Vamos fazer agora a parte 2 da vitória do São Paulo em cima do Náutico. Luciano fez 2 gols, todo mundo falou, o Zubeldia escalou ele certo, né? Tem que acreditar nisso. E eu vou mostrar que não, só fez o que fez sempre. Esse é o mapa de calor do Luciano no jogo contra o Náutico. E esse é o mapa de calor do Luciano contra o Ceará. Uma partida ele foi bem, outra partida foi mal. Os dois próximos da área, presente algumas vezes dentro. E o que muda é a fragilidade do adversário. E esse começo aí é só para refutar quem for no comentário falar que o Luciano jogou na posição certa. Agora vamos para a análise. Pela fragilidade do Náutico, o Marcos Antônio teve o meio campo todo para jogar. Então podemos dizer que o São Paulo jogou num 4-2-4, coisa que o Zubeldia já tinha feito e não deu certo. Volto a falar, ganhou por conta da fragilidade do Náutico. Luciano continuava voltando para o meio, porém o Marcos Antônio estava ali, então ele não precisava exercer a função de um meia. Vou analisar alguns lances. Nesse lance aqui mesmo, o Lucas Ferreira faz o lançamento para o Luciano, que escora para o André Silva, que perde. Assim como o Calério, o André Silva é atacante de área. Fora da área é disso para pior. O erro tá aqui aonde o Alves, que era o ponta, não estava na ponta, e o André Silva, que é atacante, estava fora da área. Se tivesse um ponta aqui, a bola viria para ele e ele só tocaria para o André Silva dentro da área para finalizar. Se ele errasse o gol, aí já era o problema dele. Agora fora da área não dá, né? Por isso que falo que erro foi do Zubeldia. Colocou o Alves de ponta, o Alves não é ponta, e tirou o André Silva da área, sendo que o André Silva, como todo mundo sabe, é caneludo. Agora o porquê dessa escalação que não vai dar certo com um time melhorzinho. No lance do gol do Náutico, São Paulo tá no ataque, o Wendel perde a bola, o Marcos Antônio, que tava de meia, avançado, tem que voltar para marcar e cobrir a lateral, e no girar da bola, o Alisson teve que fazer a função do Marcos Antônio e o Marcos Antônio a função do Wendel. E quando a bola foi pro outro lado, que era para onde o Alisson tá, não tinha ninguém, que foi onde acabou girando o espaço do jogador que tocou e o outro bateu pro gol, fazendo 1-0 pro Náutico. Gol de empate do São Paulo, não tem muito o que falar, foi mais mérito do Luciano mesmo, que conseguiu girar na marcação e fez. Já o segundo gol do São Paulo foi o que eu falei, Marcos Antônio fazendo a função de meia, tirou da marcação e lançou pro Luciano, que tava dentro da área, e fez 2. Porém tinham
6 jogadores do São Paulo à frente da linha da bola, 7 com o Marcos Antônio. Se o Náutico roubar a bola, ia ser um contra-ataque fatal. E o que eu quero dizer com isso tudo? Essa escalação, esse jogo, esse placar só aconteceu pela fragilidade do Náutico. Nenhum time vai deixar o Marcos Antônio jogar com essa liberdade assim, sabendo que a bola toda hora passa pelo pé dele. E digo mais, se o Zubeldia tivesse ido com o time certo, o time que vem jogando ultimamente, o São Paulo tinha chances bem maior de golear, sem segredo e bem mais funcional e eficaz. Mas ele mudou isso tudo e acabou que o São Paulo conseguiu fazer só 2 gols e ainda tomou um. Essa é a análise de quem gosta de Luciano, não quer que faça, porque sabe que foi outra partida com ele nessa função. Desse mesmo jeito que jogou, São Paulo vai jogar mal igual as outras partidas que ele tem jogado de titular. Deixa aí no comentário se minha análise está errada ou se é o Zubeldia que acertou agora.